te rever, amigo, a percorrer aleias do nosso jardim, buscando um certo passarinho, companheiro antigo, cantando. O contexto de criação do Jardim Botânico, né, é um contexto muito rico, né, para a história do Brasil, que é um momento de mudanças, né, bastante significativas. Esse contexto de criação, vamos dizer assim, é o das guerras napoleônicas, né? A corte portuguesa ela é transferida para o Rio de Janeiro, que vai se tornar a nova sede do governo português. A corte portuguesa, para se manter aqui, ela precisa de apoio, né, dos grandes proprietários que se beneficiavam e comerciantes que se beneficiavam anteriormente à quebra do monopólio, né? Então, o Dom João ele começa com uma política, inicia uma política de doação de grandes propriedades, de doação de títulos de nobreza e escravos. Foram observados vários lugares no Rio de Janeiro, inclusive o Quinto da Boa Vista, um jardim que havia no alto do Morro do Castelo também. Eram ideias possíveis e aqui na Lagoa Rodrigues de Freitas era uma possibilidade. Essa possibilidade foi concretizada aos poucos. Nós não somos o primeiro jardim do Rio de Janeiro, já havia outros jardins botânicos no Rio de Janeiro, e também não somos o do Brasil, muito menos, porque já havia alguns outros jardins botânicos em outros estados, começando pelo de Belém do Pará. Então, esse jardim cumpria, na verdade, a mesma função que os demais jardins botânicos. De certa maneira, a ideia era criar uma rede de jardins botânicos para cultivar espécies que fossem de interesse mercantil. Porém, nossas plantas não tinham mercados, até porque elas não eram conhecidas, a maioria delas, nem por nós mesmos, brasileiros, nem portugueses. Então, junto com algumas tentativas de iniciar cultivos de plantas, conhecer plantas brasileiras, foi trazer para cá para ver se outras plantas de outros países que estivessem mais ou menos numa latitude parecida com a nossa, se adaptassem bem aqui. É o que a gente chama de aclimatar as plantas. Então esse primeiro jardim tinha esse objetivo. Várias plantas, a gente já tem aí um levantamento de umas 50 plantas, mas é possível que fossem umas 100 espécies diferentes. Uma delas ficou famosa, que era o chá. O chá da China foi trazido para cá, foi plantado com algum sucesso. Foram trazidos chineses para ajudar nesse plantio. Existem muitas interpretações sobre a história da instituição, né, boas pesquisas sobre as mudanças que ocorreram na instituição, os diferentes diretores, a formação deles, e cada diretor que esteve à frente do jardim implementou, né, um perfil para essa instituição. Tivemos militares, homens da política, médicos, né, e o Jardim Botânico ele nunca esteve isolado, ele sempre esteve numa rede, né, se relacionando com outras instituições. Até alguns períodos anteriores a isso, era raro você ter um lazer para sua família, ou mesmo pessoal, para namorar. Isso foi uma certa novidade que o século XIX trouxe. Nós tínhamos um novo modelo econômico emergente, que viria a ser o capitalismo. O capitalismo possibilita algo que antigamente você não tinha muito. Você cria um lugar de trabalho e você cria um lugar de ócio. Nosso lazer aqui, nosso Jardim Botânico, se adaptou a esse novo tempo. A partir desse momento aí, em 1925, um diretor que a gente teve aqui, chamado Frei Leandro, foi diretor aqui e ele criou algumas coisas que são características de um lugar de visitação. Então, um lago com um cômoro, que é um pequeno morro para você visualizar o lago, fruir isso, você ficar parado, só pensando, contemplando. Árvores, água correndo, passarinhos e sombra. Você tendo esses elementos reunidos e organizados, isso passa a ser uma representação de uma paisagem ideal e que nesse século XIX voltou a ser muito atrativa pelos mesmos motivos de sempre. As pessoas daquela época já se sentiam sufocadas pela cidade
pelo urbano, pela confusão que o urbano é. Então, a educação ambiental ela tem crescido muito, né? Ela tem uma política nacional própria. Alguns estados têm as políticas estaduais, alguns estados têm os programas estaduais de educação ambiental, onde há os indicativos, as diretrizes, os princípios e os indicativos, como trabalhar a educação formal, como trabalhar a educação não formal, como trabalhar na educação não formal. Pega muito o Jardim Botânico porque nós não estamos em sala de aula, mas o Jardim Botânico ele é um espaço de aula aberto, né? Então, a importância da educação ambiental é formar, hoje em dia a gente tem isso muito bem claro, é formar cidadão. Claro que o cidadão ele se forma em vários espaços, mas para a cidadania ambiental, Jardim Botânico e espaços similares são importantíssimos para essa educação. Como um ambiente de todos, então tem uma parte colaborativa. Então, se eu ajo de uma maneira contra a natureza, eu estou agindo contra mim e contra todos. Então, ela é muito solidária. Como o nosso Jardim Botânico é um jardim de pesquisa, de estudo e pesquisa, o que acontece? O nosso arboreto já é um laboratório vivo, tá? Os estudantes vêm para cá, ele trabalha em determinadas áreas, tá? E que os visitantes leigos, eles têm que respeitar aquele espaço, porque qualquer coisa que seja modificada na pesquisa daquele estudante, que leva meses, inclusive até ano, pode ser alterado. Então, a gente faz o seguinte, tem um regulamento de uso que cria as normas, né? Você não pode fazer um piquenique no gramado, porque esse gramado também pode conter informação para o estudante que vem aqui fazer todo esse laboratório. Eu não vou chamar de truque, não, porque não é um truque. Assim, em vez de separar, o que a gente tem que fazer é juntar. É fazer com que a visitação continue a ter esse lado que ela tem hoje, que é muito importante, contemplativo, a pessoa ter um tempo para se interiorizar e ao mesmo tempo conviver com a natureza, mas ao mesmo tempo aproveitar e oferecer oportunidade do sujeito. Num dia ele visita só para flanar, mas no outro dia ele já pode seguir, por exemplo, a trilha da história natural das plantas. Pega lá o folder, ou numa parceria público-privada daqui a pouco, o celular, e aí ele vai descobrir que primeiro foram os musgos, depois samambaias, dicotiledôneas, que flores só surgiram centenas de milhões de anos depois das primeiras plantas. O outro pode ser olhando no celular e descobrindo que aquela árvore está num samba do Nelson Cavaquinho. O outro pode ser pela comida. Olha ali e descobre, essa frutinha aí, os caras fazem arroz em Goiás, pequi, qualquer coisa. O outro pode ser um interesse diretamente, tanto faz. É só dar janelas para que a visitação possa ser amplificada no seu significado. O Rio dos Macacos, ele desce da vertente do Parque da Tijuca, da vertente, né, do Macio da Tijuca, e ele ia, naturalmente, ele descia pela Rua Pacheco Leão, que não existia rua. Então, o que acontece? Ele descia e o caminho natural é a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Ele só não, os rios daqui, Lagoa Rodrigo de Freitas, mar. Aí o que acontece? O homem começa a construir. De 37, o que aconteceu? Foi uma grande enxurrada. E aí ele foi indo até encontrar barreiras. Não eram barreiras das casas que existiam na época, eram barreiras já de construções. Olha, a gente na verdade teve várias vezes nosso jardim foi invadido pelas águas. Porque, bom, primeiro que a Lagoa Rodrigo de Freitas vinha em determinados trechos, não é que ela vinha à beira do Jardim Botânico, ela entrava dentro do Jardim Botânico. Vários lugares aqui foram reconstruídos para evitar enchentes. Mas nessa grande enchente, porque a água veio até ali, assim, essa água entrou, todo esse pedaço aqui tinha, inclusive você vê um certo desnível, né? Aqui é mais alto que ali. Então isso provavelmente já é uma preocupação com isso. Em 1930 e poucos,
a água efetivamente tomou quase todo o Jardim Botânico. E aí teve uma mais recente, bem mais recente, que o Jardim Botânico foi acusado de reter água. Foi uma grande enchente que apareceu na televisão, as pessoas presas na grade, os funcionários, inclusive eu, tivemos que dormir aqui, porque a gente não conseguia sair. O que aconteceu? Nada a ver com as construções, nada a ver com o Jardim Botânico. É porque o Jockey Club, quando fez aquela, quando construiu os seus muros e não sei o quê, ele foi represando a água que naturalmente descia e ia embora. Então já aconteceu isso em 1937, que houve uns barreiramentos, mas é uma condução natural da água Pacheco Leão. Só que hoje em dia nós temos a Pacheco Leão totalmente asfaltada, nós temos construções em cima de construções, nós temos aumento do esgotamento sanitário. Por outro lado, temos a Lagoa Rodrigo de Freitas, que cada vez mais foi sendo assoreada, então já não leva normalmente para o mar, e também se levar tem fluxo de poluição, então daí polui o mar. Foram vários os processos de aterramento, inclusive a parte que a gente chama de região amazônica hoje, mas volta e meia o lençol freático é muito perto aqui do chão nosso. Então quando a chuva é muito forte, realmente isso é de difícil controle. Se você passeia pelo Jardim Botânico, você vê um sistema complexo de encanamentos e vielas para a água correr e não se acumular em lugar nenhum. Então foi mais ou menos controlado, mas não debelado para sempre. Mostrar que visitantes ilustres da ciência, da cultura, da política, da história, vieram ao Jardim Botânico, além de ajudar a atrair mais interesse, é também uma das janelas para mostrar que aqui tem conhecimento que pode te interessar. Interessou ao Einstein. Aqui tem emoções que podem te inspirar. Madame Curie, Tom Jobim e outros. Tinha a Festa Anual das Árvores, que era nacional, esse é um decreto que ainda existe até hoje. Então havia esses plantios, sempre tinha festa e sempre o presidente da República vinha para fazer esses plantios. Então nós temos registro de Getúlio Vargas, de vários visitantes, príncipe do Japão, de Portugal. O Einstein fez uma longa viagem pelo Brasil, e ele passou aqui em vários lugares do Rio de Janeiro. Isso é em torno de 1830 e poucos, 35, alguma coisa assim, não lembro muito bem. A gente tem até uma placa comemorativa aqui. Ele subiu nessas matas e ele dá depoimentos aqui, o que ele viu. É bem interessante existem vários relatos de pessoas que vieram aqui, como a gente tem 200 e tantos anos, então as pessoas passavam aqui, davam suas opiniões, registravam os seus relatos de viagem. É um dos lugares mais visitados no Rio de Janeiro. Então é o Corcovado, o Pão de Açúcar, o Jardim Botânico está nessa lista. Então todos os dias tem alguém aqui considerado importante ou ilustre, enfim, seja o político, artista, enfim. É para a passagem do Império para a República. É nesse momento em que o João Barbosa Rodrigues, ele é convidado a dirigir o Jardim Botânico e faz mudanças radicais. Só que o João Barbosa Rodrigues, ele não é um homem da República, ele também foi um homem da monarquia. Ele recebe como doação para a criação do Herbário do Jardim, por exemplo, coleções das mãos de Dom Pedro. A biblioteca que ele cria é dos livros doados pela Teresa Cristina, que é a coleção da Dona Teresa Cristina. E ele foi diretor do Museu do Amazonas, antes de vir para cá. O Jardim Botânico não tinha herbário, não tinha museu, não tinha um arboreto organizado. Então, ele cria essa organização, que é uma organização própria de um jardim botânico. Acervo hoje, só de fascículo de periódico temos mais de 100 mil. Fazemos intercâmbio com várias instituições nacionais e internacionais.
Nós temos um acervo em meio ambiente, em botânica, jardinagem, paisagismo, arquitetura, história, né? Meio ambiente, educação ambiental. Essa casa Pacheco Leão, que é onde a gente está, essa casa foi criada em 1910 pelo o botânico Pacheco Leão, que por sinal ele tinha várias funções, porque na época dele, os pesquisadores, os botânicos, além de botânico, tinha outras funções, né, como aconteceu todo o reinado, né? Então essa casa que serviu de laboratório do Pacheco Leão, ela tem toda essa estrutura que eu acho que é muito importante que se saiba, até por conta de estudantes de arquitetura, de engenharia, né? Porque é uma casa bonita e tem esse padrão colonial que é muito bem assim, visto, né? Existe um interesse muito grande sobre isso. Mais recentemente foi criado o Museu do Meio Ambiente, que é um lugar de discussão mais do que da botânica, sobre a questão ambiental, que entrou na agenda do mundo a partir ali da década de 1970. Esse local agora hoje trabalha com um acervo de fotografias antigas, que a gente também reuniu lá com a equipe do museu, e também exposições sobre a temática ambiental, de maneira integrando aqui as atividades da botânica junto com um pensamento um pouco mais amplo nesse bem-estar e saúde no que se refere a um lugar saudável para todos, não só as pessoas, como também para as espécies vivas, uma convivência um pouco mais harmoniosa. Então, o Jardim Botânico ele tem uma importância, claro que ele tem uma importância da biodiversidade enquanto biodiversidade, de abranger uma biodiversidade nacional, de espécies, né, espécies brasileiras e também de espécies estrangeiras. Não vamos descartar isso. Mas ele tem uma importância para o Rio de Janeiro porque ele fica como se fosse um oásis, né? Então, não é só ele, claro, nós temos outros ambientes urbanos, florestados ou não florestados importantes. A importância histórica, isso sim. E ele vem se mantendo conservado. Então, assim, já houveram tentativas de usar áreas do Jardim Botânico para uma coisa, para outra, mas ele se mantém intocado, ele é patrimônio, ele é incorporado à reserva da biosfera da Mata Atlântica, justamente pela sua importância. Então, ele não é uma unidade de conservação, mas é uma área protegida. O Jardim Botânico ele tem um potencial muito grande e ele tem obrigações com o presente e com o futuro, né? Ele precisa produzir e continuar produzindo ciência, né, nesse contexto de ameaça à biodiversidade. O Brasil tem a maior restauração florestal a fazer do mundo. Basta cumprir a lei. A lei até deu uma pioradinha, na minha opinião pessoal, o Código Florestal, deu uma piorada em algumas coisas, mas o antigo não era cumprido. Então, ok, botaram esse? Cumpram. Mata ciliar, topo de morro, reserva legal. Como é que isso vai ser feito? A galega, do jeito que der, com as mudas dos viveristas por perto, ou procurando restaurar a biodiversidade original daquele lugar. E isso é muito específico. A Mata Atlântica é uma na região serrana, é outra na Costa Verde. Então, esse engajamento do conhecimento botânico na restauração florestal, que a gente prefere até chamar de restauração ecológica, por conta disso, é o nosso trabalho do futuro. Então tem um jardim botânico do passado, mas que está vivo, um do presente, que está muito vivo, e um do futuro, que é um bebê, mas é muito importante para o Brasil. Necessário. Porque ele é imprescindível, tanto para a pesquisa, como para a manutenção, né, do meio ambiente, porque isso é uma área verde apenas na Zona Sul, né? E pela documentação da própria educação ambiental que ele realiza, trabalha com escolas e salvaguarda essa memória, né? Memória botânica que está tão desprezada, memória cultural, memória social.
paz. Eu acho que o Jardim Botânico é um lugar de paz. Tá? Eu costumo chegar cedo, eu gosto de atravessar o parque, sabe? Eu acho que é onde você contempla, sabe? A paz de ouvir os pássaros, sabe? De ouvir a cascata. Então, paz é a definição do Jardim Botânico. Ai, 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 ai. Ó, eu vou dar uma palavra que tem a ver com a missão do jardim, que é conservação. Mas eu vou dar uma segunda, que você me provocou, porque eu sou da área de educação. Então, é um espaço de formação de toda e qualquer pessoa, uma formação cidadã. Acho que seria potencialidade. A paisagem. Paisagem, eu acho que aqui é uma grande possibilidade de observação da paisagem construída pelo ser humano. Flor. E as rosas não falam, as rosas exalam o perfume que roubam de ti. Bate outra vez, com esperanças o meu coração, pois já vai terminando o verão. Enfim,